só deve estar rindo agora. Se você já contou aquela sua história. Sei que agora é tudo diferente, mas vai durar pra sempre na minha memória. Por onde começar, né? Acho que, no caso de uma mulher trans, a primeira coisa que surge é a frase da Simone de Beauvoir. Não se nasce mulher, torna-se. Pelo menos pra mim sempre foi assim. Se bem que eu acho que eu já nasci mulher, mas até a gente entender o que realmente é mulher, o que significa ser mulher perante uma sociedade, a gente tem que penar um pouquinho. Ainda mais esse país machista, misógino, onde ser mulher muitas vezes é você ser considerada inferior. A sociedade olha para uma trans como uma louca, né? Você nasceu num corpo masculino, com uma identidade masculina, no meu caso ainda branca, de família até então estruturada, e você deixa tudo isso para ser mulher. Você decide abandonar um status social alto para ser mulher. Aí você não é mais vista como uma pessoa normal. É vista como louca. Louca ao ponto de deixar de lado todos os privilégios da nossa sociedade para ser mulher. Mas não é ser mulher. É ser eu. Então somente eu. Mais ninguém. Não, acho que não preciso de privilégios. Eu preciso de respeito. Respeito, sim. Privilégios já não, em alguns casos, não são justos. A igualdade, ela é justa, mas, além disso, precisa de uma certa justiça em muitos pontos. Falar de ser mulher. Das delícias de ser mulher. É que é tão bom ser mulher. Tem uma coisa que o homem nunca vai entender, o sentimento de ser mulher. Jamais, gente. Por isso que, se nem Freud explica o que é mulher, o homem nenhum vai entender por isso. Todos perguntam o que as mulheres querem. Na verdade, a gente sempre soube que nós todas queremos. Cada um sabe o que é da vida. Mas é que nós temos tantas faces, tantas vontades. A mulher, ela é tão multifuncional que, ao mesmo tempo que ela quer ser mãe, ela quer ter uma carreira. Ao mesmo tempo que ela quer ser dona de casa, ela quer ser piloto de avião. Ao mesmo tempo que ela não quer nada, ela quer tudo. E a mulher, ela consegue conciliar tão bem. Essa é a maior delícia de ser mulher, esse sentimento de saber conciliar tudo. Eu acho que a maior delícia de ser uma mulher trans é você provar que você não é o que todo mundo fala. Porque quando você é uma mulher trans, geralmente já olham pra você. Vai ser garota de programa. Vai viver na rua. E, infelizmente, essa é a maior parte da realidade da maioria das trans. Se você analisar que as transexuais do país é apenas 1% da população, e desses 1%, 90% está na rua, é uma margem não significativa, mas uma margem assustadora você analisar isso. Eu acho que eu tenho que olhar no espelho e falar que, caramba, eu estou mostrando para a sociedade que uma trans tem um lugar no mundo, que uma trans vai longe. Não, quando eu falo uma trans, eu não estou falando apenas da mulher trans, mas eu falo de todos, sejam homens e sejam mulheres trans. E é difícil você ser trans no Brasil, tanto homem tanto quanto mulher, tanto que acho que até a parte da questão de saúde médica é assustador. Falo isso por experiência própria, de já ter chorado, de já ter desesperado, por você não ser respeitada nem onde você merecia ter o maior respeito, que é dentro de uma unidade de saúde, e você tá sempre ali à margem, sempre olhando e você tendo que penar, você tendo que sofrer, você tendo que se descabelar para você chegar onde você quer. É difícil. Tem hora que dói. Uma das delícias de ser trans é você passar pela superação. Porque você já teve uma superação até você chegar na parte de tratamento hormonal. Você teve que superar que o seu corpo
apesar de não te representar, é o seu corpo. Você tem que amar cada detalhe. Você supera que assinar o seu nome de registro faz parte, e apesar daquele nome não te representar, é o que até então é seu nome. Você supera os olhares tortos, você supera os julgamentos, e vai chegar uma parte que você olha, que você superou essa questão, e que a questão corpórea, o nome civil, o nome social, começam a ser pequenos detalhes. Não que sejam detalhes fáceis, não tem isso. Não que não pese mais como no começo, ainda pesa. Mas você aprende a controlar suas emoções. Eu acho que uma palavra que poderia ser sinônimo para transexualidade é superação. Superação, falar de ser mulher trans, é falar de ser feliz, de ser você. Ser trans é difícil, mas ser você é tão melhor que... Acho que já não tem mais o que pesa quando você é feliz consigo mesma, sendo você. Meu nome é Henrique, eu tenho 21 anos. Eu vim de muito longe daqui, eu nasci em Marília. E eu sempre fui criado com os meus avós. Nunca tive um contato muito direto com os meus pais. E depois que eu me mudei pra cá, depois que eu vim pra cá, era só eu, meu pai e minha mãe dentro de uma casa, e assim o convívio ficou um tanto complicado. Eu nunca desejei me mudar, nunca desejei sair do, vamos dizer, do meu ponto seguro. Eu me mudei pra cá com 11 anos, no Dia das Crianças de 2006, se eu não me engano. Eu nunca fui uma pessoa tão comunicativa, mas eu sempre impus tudo o que eu quis. Eu sempre coloquei à frente o meu pensamento. Desde pequeno, eu sempre fui uma criança diferente. Eu sempre fiz balé, enquanto todos os meus primos faziam futebol. E eu não ligo para isso. Eu sempre gostei de viagens e coisas que não se encaixam muito bem num padrão de um menino heterossexual. Eu não saí durante 2 anos, eu não conversei com ninguém durante 2 anos, eu só ia para o colégio, às vezes eu faltava do colégio e ali aquilo me incomodava, porque a pressão social de ser novas pessoas e de sair do nicho de onde eu estava acostumado a ficar era tão assustador ao ponto de eu inventar uma mentira para acabar não indo para aquele lugar. Eu sempre fui uma pessoa muito fechada, eu não tenho facilidade de falar com as pessoas. Depois disso, eu fui tentando achar alternativas, eu fui tentando me abrir, eu fui tentando me conhecer, e aí foi o primeiro ponto da minha vida em que tudo desaba. Uma das minhas avós faleceu, eu tive muita pressão psicológica num momento bem turbulento em que eu saía... Naquele momento, tudo que eu tinha se foi. Um dos meus portos seguros se desmoronou. Depois daquilo veio o segundo ponto da minha vida, que também tudo desaba. Os meus pais se separam. Aquilo foi também complicado, mas teve uma aceitação um tanto quanto mais positiva do que a morte. E aí foi que tudo se fechou. Eu não conversava com ninguém, eu tomava remédios controlados. Às 7 horas da noite, às 7 horas da manhã, eu morria de rir em cima de uma cama, porque era um antidepressivo. E nisso eu perdi 1 ano de colégio. Naquele segundo ano, eu levantei a cabeça, fiz o mesmo ano que eu tinha feito o ano anterior, e foi um dos melhores anos da minha vida. Foi onde eu conheci todo o meu círculo de amigos, onde eu consegui me destacar no meu colégio. Naquele segundo ano eu comecei a me abrir. Com uma amiga eu fui numa entrevista para uma equipe de divulgação em Jundiaí. E ali foi que tudo mudou. Ali eu conheci um círculo de pessoas
que não sei o que acontece, se foi Deus, se foi, sei lá, o universo, que colocou no meu caminho, mas de algum modo elas tinham um papel ali, cada um desempenhou seu papel muito bem. Eu consegui amadurecer, eu consegui falar com as pessoas, eu consegui mostrar o que eu sentia, eu desabrochei. Eu era um quarto escuro, fechado, e ali, de repente, alguém vem e abre uma janela de sol para você ali. Foi onde tudo mudou. A partir dali, eu comecei a conversar com as pessoas, eu comecei a me introduzir, e assim, pode parecer tão besta ou tão vulgar, ou não sei qual a imagem que vocês têm de uma festa adolescente, mas era o momento da minha vida, todos os domingos. Aquele momento é por onde eu esperava a minha semana inteira para estar ali com aquelas pessoas, me sentir livre, poder fazer o que eu quiser dali, do que eu senti e ser quem eu estava predestinado a ser. Passaram-se muitos anos, eu não esperava muita coisa daquela equipe, mas ela se demonstrou ser assim, um divisor de águas na minha vida. Aquilo mudou o meu modo de pensar, o meu modo de agir, o meu modo de interagir com as pessoas. Até hoje eu não falo muito bem com as pessoas, eu sou muito antissocial ainda, mas eu posso falar que eu mudei bastante. E naquela experiência eu conheci um dos meus melhores amigos, eu fiquei ao lado dele durante toda a experiência ruim que ele teve entre a vida dele. Chegou uma hora que essa festa onde eu entrei, essa porta, não se chama de festa, mas eu chamo de experiência de felicidade, sei lá, me traz uma coisa boa ao lembrar daquela época. E ela teve um fim. E depois, naquele fim, ali caiu mais uma vez o meu mundo, ele se desmorona, mas não de uma forma tão negativa quanto uma morte, quanto uma separação, mas foi o fim de um ciclo, ou uma vírgula em um círculo, eu não sei exatamente o que aconteceu, mas ali foi a prova real de quem eu poderia carregar para a vida toda. Toda aquela experiência com todas aquelas pessoas foi muito bom, foi incrível. Só que naquele ponto eu percebi quem eu era, quem estaria do meu lado quando eu precisasse de qualquer coisa. E foi ali que mudou tudo que eu tenho. E desde aquela época já se passaram 7 anos. Eu permaneci 7 anos nessa equipe de divulgação, que para mim não era uma equipe de divulgação, para mim era uma família, para mim era... até hoje uma família, é onde eu me encontro, é uma segunda família. Eu tenho mais afinidade com aquelas pessoas do que com a minha própria família. Isso pode parecer estranho, mas é a realidade. E eu sou muito grato por isso. Daquilo ali a minha vida mudou. Hoje eu posso vestir o que eu quiser. Hoje eu posso cortar o meu cabelo do jeito que eu quiser. E eu sei que para a sociedade eu vou parecer estranho. Para a sociedade eu vou parecer, sei lá, alguém diferente, mas foda-se se eu sou estranho. Eu sou estranho. E assim, é ótimo ser estranho porque é uma diversidade. E eu sou muito feliz com isso. Às vezes as pessoas passam na rua e olham e ficam rindo da minha cara, e eu me sinto feliz por elas rirem da minha cara, porque eu não sou uma massa social. Eu me destaco, e isso é muito interessante ao meu ver. Estando com aquelas pessoas, estando naquele momento, tendo aquela visão na minha cabeça daquele momento, é tão... É confortante. Você passou tanto tempo sendo aceito que você não liga mais para o que as pessoas pensam, o que elas vão falar de você. Você está feliz com você mesmo. Essa é uma história que sempre faz as pessoas mudarem para pensar, para colocarem uma incógnita na cabeça delas de por que eu julgo aquela pessoa? Ou aquela pessoa precisa de ajuda para se mostrar para o mundo? Ou por que aquela pessoa ela se exclui da sociedade? Eu me vejo muito nisso, porque naquele momento eu tive uma chance com pessoas que eu pudesse conversar com elas e mostrar quem eu era. E eu acredito que era tudo que eu precisava. E assim, sempre que eu vejo uma pessoa diferente, que ela possa sofrer algum tipo de preconceito, e eu
sempre tento falar pra ela que ela precisa se aceitar. Ela precisa amar como ela é. Porque depois disso, você não liga pro que as pessoas falam. Isso não importa mais pra você. Você é apenas você e o resto do mundo precisa se diferenciar, precisa mudar. Eu acho que isso que importa. Acho que isso que me faz feliz. Sou Guto, tenho 30 anos e sou gay. Quando eu soube desse projeto e que eu viria a gravar um depoimento, eu parei para escrever uma história e analisar o que eu poderia contar. E aí, escrevendo, mexendo na memória, eu decidi não contar a minha história, mas contar algo que aconteceu próximo a mim. Na minha adolescência, aos 14 anos, eu tinha um grande amigo, uma voz que foi silenciada, calada. E hoje eu sou a tua voz, Igor. Éramos jovens, desprendidos de quaisquer responsabilidades. Só brincávamos, estudávamos. Coisas comuns, que pessoas comuns costumam fazer. Mas aí um dia, numa manhã, essas coisas mudaram. Um primo me acordou perguntando onde Igor poderia estar. Não dei importância e voltei a dormir. Só que dessa vez, esse dia, era o primeiro de muitos outros que o Igor não voltou para casa. Passaram dias, semanas, anos. Ele nunca voltou. O teu corpo foi encontrado no matagal comum, desses que rodeiam uma cidade pequena de interior. Sem as duas mãos, sem a língua. Ainda com vida, meu amigo Igor foi torturado, estuprado e espancado até a morte. A procura passou a ser outra. Não mais a Igor, não mais a vítima, mas os culpados, que foram encontrados, 2 menores, que a justiça chama de delinquentes. Eu chamo assim. Tínhamos a vítima, os culpados, mas e a condenação? E a justiça? Ela não veio. Foi assim que meu amigo partiu. Foi assim que o Igor deixou de viver. Tantos sonhos, tantas ideias, projetos a serem concluídos, foram interrompidos. Os 2 adolescentes, um de 13 e outro de 16 anos, ainda estavam soltos. E o pior, o mais velho já havia cometido um ato parecido. Então nós, amigos e familiares de Igor, nos juntamos e tornamos a campanha Justiça para Igor, que fracassou. Os 2 ainda estão soltos, a justiça não veio, mas nós não desistimos. Ainda emanamos de forças que são regidas pelo amor, aquele que Igor nos ensinou. Igor, ele era um jovem de candura inocente, pouco vista, pouco lembrada. E ainda que esses 2 inconsequentes adolescentes não vão à cadeia, não estejam presos, a justiça tem que ser feita. Quantos mais Igor existem por aí? Ele deixou de viver, ele perdeu a vida e virou estatística. Não é o primeiro, não será o último. Quantos ainda existirão? Até que algo de verdade seja feito. Até que a justiça seja feita. Nós dizemos basta. Mas é um basta forte, com vontade. É um basta necessário. É preciso que haja uma revolução voltada para a questão social. O Igor é só mais um. Há muitos outros por aí, jogados de pontes, sendo torturados, se matando por não aguentar pressões como esta.
Ser gay não é escolha, é condição. O Igor não escolheu ser gay, não escolheu morrer dessa maneira. Assim como eu. Não escolhi a vida que tenho, mas não fujo das oportunidades que o destino me impõe. Sou casado, amo meu marido, não é uma relação perfeita, mas é a relação ideal para mim. O corpo do Igor jaz no cemitério da cidade, onde recebe as visitas daqueles que ainda o amam. Mas a justiça tem que ser feita. Se não por ele, por nós, que ainda estamos vivos, que ainda exigimos respeito e a igualdade. E aí, acho que eu não consigo mais gravar. E o céu deve estar rindo agora, se você já contou aquela sua história. Sei que agora é tudo diferente, mas vai durar pra sempre na minha memória. E o céu deve estar rindo agora, se você já contou aquela